Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, estamos voltando com o nosso semestre letivo. Infelizmente ainda não estamos voltando presencialmente, vamos voltar assim como estávamos anteriormente, antes das férias, dessa forma remota. A gente sabe que é complexo, é difícil, mas ainda é a solução que nós temos para esse país que tem morrido aí muitas pessoas por causa do coronavírus. E não podemos continuar colocando em risco as pessoas, sobretudo nossos familiares, nossos amigos, os quais a gente ama tanto, né? Então, eu quero já de cara dizer a vocês que é um prazer enorme poder voltar a falar com vocês e poder voltar também com essa história de terminar o semestre, porque eu já estava ficando angustiado, sem saber como é que a gente faria para concluir esse semestre. Vamos fazer o seguinte, nessa volta de semestre, eu já vou fazer aqui um compromisso com vocês de não apertar tanto com atividades, com muitas atividades. Nós vamos ter bastantes conteúdos importantes, porém a atividade avaliativa ela vai ser mais pontual dentro do eixo temático, para não colocar vocês numa situação difícil nesse período em que todos nós aí estamos sofrendo bastante. E muitos professores agora vão regressar, muitos vão começar a cobrar bastante de vocês. Vocês devem estar até fora de forma, inclusive. Vão começar a fazer aquela academia, né? Carregando os livros para baixo e para cima, porque nós estamos de volta. A nossa última aula do semestre passado, do bimestre passado, foi sobre um dos temas que para mim são um dos mais caros do nosso semestre, da nossa disciplina, que é a questão da ampliação do conceito de leitura. Nosso conceito de leitura, que a gente traz da escola, é um conceito de leitura como tarefa, como lição de escola. E não é nada disso, né? A leitura é um processo muito mais abrangente, muito mais profundo e social individual. E é preciso que vocês, acadêmicos, tenham a concepção clara de que a leitura é a chave para o sucesso de vocês, tanto do ponto de vista da carreira acadêmica, quanto do ponto de vista da carreira profissional que vocês vão exercer depois. Não tem como ser um bom profissional se você não é um bom leitor, não dá, né? Sobretudo aqueles que têm a sua profissão alicerçada na linguagem, como é o caso nosso aqui, o direito, as letras, o curso de história. Então, é um privilégio poder ministrar essa disciplina, porque eu estou falando daquilo que é fundamental para as formações de vocês, para a vida de vocês. Eu dizia para vocês o seguinte, que eu não falo daquilo que eu não faço, né? Porque senão fica contraditório, né? Imagine eu dando aula para vocês de como se alimentar de maneira saudável, ou então como emagrecer de maneira saudável. Ficaria muito contraditório, até porque nessa pandemia eu devo ter engordado uns 5 quilos. Pensa na quarentena foda. Então, que eu pensei para vocês? Como nós já estávamos com as avaliações feitas, concluídas ao final do bimestre passado, eu quero que vocês façam então para a nossa primeira aula, eu quero que vocês façam um retorno lá na plataforma Classroom, na nossa plataforma, e assistam aos 4 vídeos postados sobre o tema produção de leitura, que está lá. Esses 4 vídeos são a sequência justamente do vídeo 15, 16, 17 e 18, da nossa aula remota 8ª, e essa agora a nossa aula remota 9ª. Então estamos começando o nosso segundo bimestre, a nossa 9ª aula remota, cujo tema é a continuidade da produção de leitura. Para nós entendermos como é que saímos da ideia de leitura como algo simples, decodificativo, instantâneo, para algo mais abrangente, para algo mais aprofundado, para algo que exige uma dedicação do espírito. Aquilo que nós voltamos nossa mente, nosso espírito para um demoramento analítico. Gostou? Demoramento analítico? Um demoramento analítico para sabermos o que o texto diz, como ele diz, conforme a estrutura que ele está montado metodologicamente, para nós pensarmos também sobre a linguagem e com isso aprendermos com ele, não só o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo, para aprendermos a fazer
de maneira similar, porque é assim que a gente aprende, né? Nós aprendemos a falar, escutando e depois reproduzindo, e depois escutando, depois reproduzindo, e depois reinventando a partir da nossa escutatória e da nossa reprodução. A gente vai criando aí uma condição falante, social, individual, que é a maneira como nós aprendemos a falar. Escrever não é muito diferente. Existem as letras, existem as sílabas, existem os morfemas, as palavras, e nós aprendemos como é que fazemos o encadeamento disso dentro das estruturas sintáticas da língua, dentro das maneiras como a cultura nos ensina a produzir essa linguagem escrita. E nós sabemos que ela não se dá da mesma maneira que na oralidade. Então, a escrita exige de nós uma complexidade maior, uma reflexão mais aprofundada, mas tem a vantagem de você ter o tempo imediato em relação a com quem você vai se comunicar e ter tempo de fazer rascunho, ter tempo de corrigir. Mas aqui, falando especificamente do conceito de produção de leitura, é justamente para nós entendermos que eu não posso entender que estudar é apenas ler. Quando eu estudo, eu busco caminhos metodológicos, e são vários caminhos metodológicos, existem 1000 maneiras de preparar Neston, já dizia a propaganda. Tem coisas que só a Philco faz para você, já dizia a outra propaganda. Então, também do ponto de vista da produção de leitura, existe muita metodologia, muitas formas distintas para se chegar à leitura de um texto. Mas nós estamos falando de processos de criação de memória, processos de apropriação de conhecimento. Então, não é simples pegar um texto, lê-lo de maneira panorâmica e fechá-lo e depois alguém perguntar para a gente algo mais profundo, e a gente não vai mesmo conseguir responder. Sobretudo vocês na academia, aqui na universidade, que estão vendo textos mais longos, às vezes artigos de 20 páginas, 15 páginas, capítulos de livros, que são capítulos mais longos. Você não consegue sintetizar o texto apenas com a sua leitura panorâmica. Não, é preciso pular dentro do texto e ruminá-lo, fazer a digestão dele, fazer uma leitura aprofundada, demorada, buscando se apropriar daquilo que são ali os elementos que a autoria destaca para nós, que somos os leitores e as leitoras, correto? Então, no material dos vídeos 15, 16, 17, 18, eu faço um destrinchamento desse conceito e faço também uma abordagem sobre fichamento, esquema e resumo, que são três gêneros de textos que são muito usados na vida acadêmica e depois na nossa vida profissional para o processo de apropriação do conhecimento e depois uma reprodução desse conhecimento, depois uma discussão desse conhecimento, quem vai ministrar aulas, quem vai palestrar, quem vai precisar expor esse conhecimento de alguma maneira num trabalho escrito, num artigo, numa monografia, que seja, ele precisa sintetizar, ele precisa pontuar partes importantes do texto, ele precisa saber discernir aquilo que é secundário e aquilo que é importante dentro do texto. E se a pessoa não sabe fazer isso, ela não lê o texto, né? Se eu te perguntar qual é o tema de um texto e você não souber responder, é porque você não leu o texto. E é bom lembrar que o tema não é o título é só o nome do texto. O nome é assim, quem criou, batiza, né? Quem pariu, batiza lá e dá o nome que quiser. Certa vez eu escrevi um texto que se chama Não Sei, Não Quero Saber e Tem Raiva de Quem Sabe. Repare, um nome desse não diz nada para ninguém do que seria o texto. Quando as pessoas começam a ler o texto, elas vão descobrir que o tema do texto é a concepção de estudante e de professor na universidade. Então, docente discente na universidade, plano das concepções. Mas a pessoa só descobre quando ela entra no texto, quando ela vai buscar o tema. Outros elementos são fundamentais, como o tema, o problema, a tese, coisas assim. As ideias mais importantes, então, geralmente são destacadas a partir de sublinha, a partir de fichamentos. Depois a gente pega como é que essas ideias são ligadas numa espécie de eletroencefalograma da autoria. A gente faz então o esqueleto do texto ali, a montagem de como é que as ideias estão se ligando para discutir, para expandir o tema, que argumentos são utilizados dentro da expansão dessas ideias, que objetivos a autoria quer chegar.
a quais objetivos ela vai alcançar. Então, isso só se chega com uma leitura mais aprofundada, usando metodologia, usando uma estratégia certa de não querer correr com o texto. Afinal de contas, o objetivo da leitura não é terminar o texto. O objetivo da leitura é mesmo compreender o texto, buscar o entendimento aprofundado e a compreensão do texto sonhada ali, a apropriação do sentido que a autoria tem para o texto e depois, até, caso seja cobrado disso, uma discussão subjetivada mesmo dessa compreensão, que chegaríamos então a um campo mais interpretativo, para onde você leva para uma vida mais particular, para a sua vida mais, para o seu contexto mais imediato, mais localizado. Então, o fichamento, o esquema e o resumo são discutidos nesses 4 textos, nesses 4 vídeos que eu gravei para vocês ao finalzinho do nosso bimestre passado, no momento em que as avaliações já tinham sido dadas e já havia fechado todas as notas, e vocês saíram muito bem, inclusive, todas vocês saíram muito bem, e eu fico bastante contente com a resposta que vocês deram, né, para as nossas atividades. A esmagadora maioria das pessoas fez muito bem feito, fez compreendendo a estrutura de ideias que eu gostaria de expressar nas aulas, né? Também, na mesma aula, eu postei para vocês 2 livros, que são o texto 12 e o texto 13, são 2 livros ligados à metodologia científica e que abordam dentro de sua estrutura, nos seus capítulos, coisas sobre estratégias de leitura, formas de fichamento, de resumo, de monografia e assim vai. E coloquei lá outros textos, mais 4 textos, que são textos mais curtos, 2 são sínteses que eu mesmo fiz, com uma linguagem bem simples para explicar para vocês o fichamento, o resumo, o esquema e também como que se faz a paráfrase, o que significa parafrasear. São esses textos que eu quero que vocês também visitem lá, esses 4 textos, para vocês visitarem eles, valendo então como a nossa 9ª aula, a nossa aula de volta, de regresso ao semestre letivo que ficou parado por causa da pandemia, por causa do coronavírus. Tudo bem? Então, a missão de vocês dessa semana, a atividade de vocês dessa semana é fazer a leitura desses textos, o texto 10, 11, o 11.1 e o 11.2, os textos então, repetindo, 10, 11, 11.1 e 11.2, que são textos de síntese, e assistir aos vídeos 15, 16, 17 e 18. Tudo está lá na plataforma para que vocês possam ter acesso nas nossas turminhas, tá certo? Muito obrigado a vocês, é uma honra, é um orgulho muito grande poder estar de volta e voltar a conversar com vocês, poder contribuir. E nós estamos então na ativa, qualquer coisa é só dar um toque, estou aqui ligado, viu? Muito obrigado, um abraço.